assegurar confidencialidade no tratamento de casos e outras questões sensíveis de compliance. Conversei com você, né? Isso tem uma relação direta ao incentivo da denúncia, né? Mas enquanto não houver prova suficiente, todos somos inocentes, né? Então você não pode sair condenando a pessoa antes da hora. Lembra do Marcos? Né? O Marcos. Não vamos falar nome aqui. Existe um profissional da corporação, da empresa ou do escritório que está sob uma suspeita de um determinado problema, um ilícito. Ponto final. Não dá nomes. Faça uma investigação e chegue às suas conclusões e vá tratar direto com o Marcos, tá? Mas ninguém precisa se envolver com o assunto. Aqui rapidamente alguns conceitos. Stakeholder e shareholder. Shareholder é o modelo que ainda é mais adotado, né? Que é a preocupação maior com o acionista, com quem quer auferir o lucro, o sócio acionista, né? Já esse stakeholder, que é o que está ganhando corpo e crescendo, eu não olho só para o bolso do sócio acionista. Eu me preocupo de forma mais ampla. São as chamadas partes interessadas. Então, quem são as partes interessadas no meu negócio? Claro, o gestor, a diretoria, os colaboradores, fornecedores, até os concorrentes. É importante eu manter o que é chamada política da boa vizinhança, né? Proprietários, clientes, Estado, ONGs, mídia, muito importante para alguns setores, e sindicatos, né? Não morremos de amor pelo sindicato, mas precisamos ter um bom relacionamento com eles, né? Princípios de governança corporativa aplicáveis a compliance, transparência, equidade e prestação de contas. Se você quiser sublinhar ou circular prestação de contas, isso é muito importante. Quem aqui lembra daquela sigla PDCA? Já ouviram falar? PDCA, planejamento, desenvolvimento, controle ou checagem e esqueci a palavra mágica. Enfim, mas auto com U, né, no sentido de reiniciar o processo, né? Eu conheço muita gente que às vezes não faz o P, parte para o D e para por ali. Não é verdade? Não tem o PDCA, só tem o D. Ou quando muito tem o PD, né? Aí não pode, pessoal. Veja como é importante a letra C, que é a checagem ou conferência. E isso é importante que seja feito sob a supervisão de um terceiro. Vamos pegar no mundo menor. Eu, enquanto sócio de um escritório contábil até 2011, era eu e o meu sócio. O que era uma política, uma prática comum e saudável entre nós? Ele elaborava um contrato social, um pouco fora do padrão, mas eu estava ali antenado, eu sabia da história. Ele falava: Edson, dá uma olhada no contrato, leia e veja se você detecta alguma situação que eu estou esquecendo ou que não está correta. Assim como eu, quando revisava um balancete do meu cliente, porque a gente dividia lá os clientes da carteira, eu chegava e falava: olha, sócio, dá uma olhada e vê se você não está enxergando algo nesse balancete que eu não vi. Vocês estão entendendo? Então não precisa ser um terceiro lá do mundo de fora. Pode ser alguém interno, mas que tenha o quê? Conhecimento e bagagem. Isso é muito saudável no teu dia a dia, né? Então a pessoa que está ali do seu lado pode te quebrar essa, né? E você ajuda ela. É um apoio mútuo. Responsabilização, sustentabilidade, equanimidade. Comitês de auditoria, né? Então, só para vocês entenderem, isso começou lá fora e veio posteriormente para o Brasil. Já te expliquei que é exigido para as SAs de capital aberto, para as entidades de economia mista e também para quem detém ações, né, ou posicionamentos no mercado externo, especialmente nos Estados Unidos. Atingir maior confiabilidade às demonstrações financeiras,
Quando que começou essa bagunça? Depois daqueles escândalos lá do ano 2000, né, do caso Enron, né? Estão lembrados? Alguns devem lembrar, já leram nos livros de história, né? Eu gosto daquele filme As Loucuras de Dick e Jane, que eles fazem meio uma paródia com isso, né? No finalzinho do filme, o Jim Carrey. Avaliar periodicamente a cultura de riscos da empresa, tá? Bem como o apetite a riscos da organização. Não que seja apetite a riscos da organização. Normalmente quem pode ser arrojado demais é a diretoria, tá? Então veja que a compliance vai servir como uma espécie de freio, né? Tudo bem, diretor, você quer ser arrojado, mas vamos ver se esse teu arrojo está dentro da lei e das normas, combinado? Porque se estiver fora, lamento, você é o diretor, mas eu vou também te cutucar. Eu vou te denunciar, no bom sentido, né? Então veja que é uma proteção até para o próprio dirigente, né? Ele sabe que tem uma sombra, que tem um guarda-costas averiguando os atos que ele emanou ao longo do seu mandato. A SOX americana estabelece que o comitê deve contar com pelo menos um especialista contábil financeiro, tá? Aqui no Brasil, eles mudaram um pouco essa redação, a CVM. Ela fala que tem que ser alguém conhecedor de contabilidade societária. Eu lamento, porque não é a mesma coisa, vocês concordam? Especialista contábil financeiro é muito diferente de um conhecedor de legislação societária. Sei lá, daqui a pouco você pode ter um amigo que é curioso, comprou livros, estudou lei societária e ele entende que pode participar do comitê de auditoria. Então não foi implementado da mesma forma como nos Estados Unidos, né? Agora, você pode, através de um código interno, ampliar a regra? Pode, claro, tá? Só para vocês entenderem, essa questão da compliance, ela vai nascer no teu contrato social. Então, no contrato social, eu posso estipular a criação do comitê de auditoria e dizer que eu quero que pelo menos um ou dois dos membros sejam o quê? Contadores. E não só alguém que conheça contabilidade societária. Estão me entendendo? Poxa, a gente fica perdendo o mercado. Sabe aquele site Compliance Total? Tem um vídeo bem bacana lá, interessante, eu não estou desmerecendo o vídeo. É de um profissional que se especializou em compliance. Lembre-se que compliance tem uma relação direta no seu final de curso com as demonstrações contábeis. Sabe qual a profissão ou a graduação desse profissional de compliance lá da Siemens? Engenheiro mecânico. Meu Deus, nós estamos perdendo mesmo, né? Perder para administrador e economista já tá de boa, é normal. Mas perdemos para o engenheiro mecânico, pessoal. Vamos acordar. Até o povo da engenharia viu a galinha dos ovos de ouro, não vamos deixar escapar, né? Muito bem. Saiu uma outra lei em 2008, que foi no auge da crise lá nos Estados Unidos, a chamada Lei Dodd-Frank. Essa lei, ela mirou mais os bancos, ok? Mas isso provocou também para muitas corporações não financeiras uma mudança de atitude. O que diz? Introdução de um amplo programa de recompensa por denúncias de irregularidades cometidas pelas companhias. Olha que interessante. O dedo duro te paga. Eu estou te pagando para dedurar. Sim, porque às vezes, quem que nunca escutou de alguém dizer assim, eu sei que fulano está fazendo coisa errada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem que nunca escutou isso, né? Até na família, aquele dilema que a gente vê às vezes nos grupos de redes sociais. Se você vê a esposa ou o esposo do seu amigo beijando uma pessoa na rua, você conta ou não conta? Vamos ser bem sinceros. Muita gente diz o quê?
não conto, não vou me meter, porque senão depois eu que me saio por ruim. Mas veja que interessante dessa lei. A lei quer que você conte. E aí, para te dar um incentivo a mais, ela está te pagando. Se você contar, eu te pago. É uma recompensa. Então, pensem a respeito, né? É interessante. Entre as atribuições dos comitês de auditoria estão justamente a supervisão do gerenciamento de riscos, canal de denúncias da empresa e do cumprimento do Código de Conduta. Mas a grande mudança foi essa. Eu estou pagando para você denunciar alguma irregularidade. Porque senão o profissional fica naquela zona de conforto. Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, não estou ganhando nada com isso. Quem é que nunca ouviu essa frase? Não estou ganhando. Aqui está ganhando, né? Opa, que aqui eu estou ganhando algo com isso, né? Quais são as principais condições e recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário? Aqui eu mesclei tanto a norma internacional quanto com a norma brasileira, tá? A existência do comitê tem que estar desenhada no estatuto ou contrato social, é obrigatório. Esse é o pontapé inicial daqui desse comitê. Tem que ter o seu próprio regimento interno, desvinculado do código de condutas ou regimento da empresa. Tem que ser composto por no mínimo 3 membros, ou se não, em número ímpar. Por que em número ímpar? Pensa comigo. Para que nunca haja empate nas decisões. Não é verdade? Porque se eu ponho 4, aí tem uma decisão do comitê, dá 2-2. Aí tem que cair no tal do voto de Minerva, né, que a gente já ouviu falar, que é o voto qualitativo. Poxa, aí perdeu o sentido da coisa. Então, para não ter voto qualitativo, sempre em número ímpar. No mínimo 3, depois 5, 7, como você quiser, né? Mas o mínimo 3, tá? Sendo que desses 3, um deles tem que ter conhecimento de contabilidade. O comitê deve se reunir no mínimo bimestral, isso está na norma da CVM, né? Ou seja, a cada 2 meses, porque se ele demora demais para se reunir, ele perde o sentido da coisa, né? Aí, deixa para lá, agora já passou, já esqueci, já foi resolvido, né? Tem que possuir meios para receber denúncias. Te expliquei que esse meio não precisa ser interno, pode ser até terceirizado. Tem que possuir autonomia e, de preferência, um orçamento próprio. Não precisa ter um outro CNPJ, né, pessoal? O que você pode fazer, a empresa que detém o orçamento, é abrir um centro de custos para o comitê de auditoria, correto? Então, abra um centro de custos, dota valores para esse centro de custos e aí fechou, tá? Ele já tem o seu próprio orçamento. E aqui, como eu expliquei, pelo menos um dos membros, isso é o que diz a norma brasileira, tenha reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Isso é lamentável. Reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. O cara lá da Siemens deve ter, tá? Acredito que ele tenha. Não estou desmerecendo o fato dele ser engenheiro. Mas eu acho que aqui a CVM, o Conselho de Contabilidade, poderia ter mexido os pauzinhos, né? Não, pessoal, uma crítica construtiva, no sentido de que fosse preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente, profissional graduado em ciências contábeis. Agora, você quer colocar isso por escrito lá no teu contrato social, quando você estiver estipulando a existência do comitê, ou mesmo no regimento interno, não tem problema. Qualquer coisa que seja mais amplo que a lei, está de boa. Mas, no mínimo, a lei ou a norma, no caso aqui, Instrução Normativa CVM. Quais são as competências desse comitê? Muito importantes. Tá? Eu diria que esses slides que eu vou passar agora são dos mais importantes do curso em relação ao comitê de auditoria.
opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente, isso mesmo, tá? Ele tem essa função. Olha, a empresa de auditoria independente não está realizando o trabalho a contento. Por esse motivo, eu estou sugerindo para a diretoria que troque de empresa de auditoria externa. Não entendi. Letra B. Supervisionar e monitorar a qualidade e integridade relacionadas às atividades. Veja que eu dei alguns grifos aqui. De controles internos e relativo à elaboração das demonstrações contábeis. Então, esse comitê vai ficar de olho na galera da contabilidade, porque o pessoal da contabilidade que elabora as demonstrações, né? Com notas explicativas e tudo, né? Aliás, a parte mais bonita e interessante das demonstrações contábeis são justamente as notas explicativas. Não me venha com aquela nota explicativa de uma página que chega a me dar uma azia no estômago, né? Eu que trabalho muito com SPED contábil, com ECD, eu vejo às vezes, né, nota explicativa de uma página. Isso é lamentável, né, pessoal? Eu costumo dizer que na pior das hipóteses, se for trabalhar com fonte Arial tamanho 12, na pior das hipóteses, pelo menos de 6 a 7 páginas. Daí para mais, tá? Uma página é lamentável, isso não é nota explicativa, não está oferecendo nenhum tipo de explicação. Avaliar e monitorar as exposições de risco, avaliar e monitorar junto com a equipe de auditoria interna e elaborar esse, veja que eu sublinhei mais uma vez, tá? Eu preciso apresentar um relatório formal. Não adianta ter o comitê, se reunir, blá, 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 tititi, e não ter uma ata por escrito. Tem que ter o quê? De cada reunião tem que ter uma ata por escrito. Muito bem, tá? Além da ata bimestral, tem esse relatório anual para ser apresentado junto com as demonstrações financeiras. Aonde que ele costuma ser apresentado ou incorporado? Lá naquela parte chamada relatório da administração, tá bom? Por quê? Porque como isso não é, via de regra, uma exigência legal, tá? Então, não faz sentido eu colocar, não é parecer de auditor independente, não é nota explicativa. Então, eu agrego isso dentro do relatório da administração. Aqui só para conhecimento, né? No caso das estatais, que tem uma lei ordinária específica, vocês podem observar que nos slides eu procurei deixar menos poluído do que a apostila. Não que seja ruim a apostila nesse sentido, mas na apostila eu comento muito sobre números de leis, né? Sobre incisos, né? Então aqui não, aqui eu estou deixando uma forma mais clean. Ah, Edson, eu quero saber qual é a lei. Corre para a apostila. A apostila tem, então, sempre a lei, instrução, etc., resolução. No caso das estatais, é mínimo 3, mas ele prevê um máximo de 5, tá? Comitê de auditoria versus Conselho Fiscal das SAs. Quem estudou na faculdade, né, caso nunca tenha trabalhado com uma SA, eu já trabalhei, lembra que existe a figura do Conselho Fiscal, né? Só que o Conselho Fiscal, ele tem uma atribuição diferente do Comitê de Auditoria. É bem fácil de entender. O Comitê de Auditoria, ele faz uma abordagem preventiva. Ele já está acompanhando a empresa, a organização e a diretoria ao longo do caminho. Tanto que o período com que ele se reúne, eu te expliquei, é o que? Bimensal, né? 2 meses. Já o Conselho de Administração, ele vai se reunir usualmente uma vez ao ano. E depois que a galinha está morta. Estão entendendo? Já está apurado o resultado, já está encerradas as demonstrações. Ele vai lá para dar a sua opinião. Mas o corpo já está no túmulo. Ficou claro? Então ele não acompanhou desde o começo.
Ele só está realmente fazendo uma última análise. E essa análise dele tem como principal objetivo quem? Os acionistas. Então, digamos que o Conselho Fiscal ele está muito mais voltado àquele modelo shareholder, que é olhar o acionista e o lucro, do que o stakeholder, porque aqui no modelo do comitê é stakeholder. Eu estou de olho em todo mundo, estou de olho em governo, estou de olho em concorrente, em fornecedor, né? Lembra daquela questão que eu fui fornecedor da empresa para consultoria no SPED? Então, eu tive que me sujeitar à regra deles de compliance, legal? Agora, o Conselho Fiscal ele não tem essa atribuição, porque o enfoque dele é unicamente demonstrações contábeis e visão do sócio, do acionista. Então, um é pré e o outro é pós. E nós temos aqui falando um pouco sobre auditoria interna. Só de curiosidade, alguém aqui tem auditoria interna na sua empresa ou organização? Não? Legal. Bom, algumas pessoas levantaram a mão, né? Isso é bem interessante, pessoal. Isso ajuda muito. Há uns 2 anos atrás, eu acabei me envolvendo, né? E depois com o advento da ICF, eu deixei de lado. Mas eu estudei, dei vários cursos do Bloco K. Bloco K, para quem não sabe, é o Registro de Controle da Produção e Estoque, né? Aquele que tem vinculação direta com o IPI, pega principalmente indústria e equiparado à indústria, né? E o que me chamou a atenção? Era muito comum nas turmas de cursos a figura do auditor interno. Sim, porque ali o projeto do Bloco K é algo mais amplo, né? Necessita conhecimento da estrutura de produção interna, né? A questão do mapeamento desses processos, contabilidade de custos. Então, muitas vezes quem vinha para o curso se inteirar era o auditor interno. Então, é um profissional bastante útil. Te pergunto, auditor interno também pode ser uma função terceirizada? Até pode, né? Mas seria interessante se ele vivesse o dia a dia da organização, tá? Sabe aquela história? Ô Edson, contabilidade interna ou externa? Eu não estou aqui para defender nenhum dos dois lados, porque eu já fiz as duas coisas. Mas eu vou te explicar. Contabilidade interna, quando a corporação já tem um tamanho razoável. Eu estou lá almoçando e aí escuto alguém falar no almoço. Viu que caiu um pinheiro que quebrou a parte dos fundos do telhado do barracão da fábrica? É mesmo? É. E parece que estão acionando o seguro, mas não vai cobrir e tal. O que eu da contabilidade já estou enxergando? Já estou desenhando o lançamento contábil, não é verdade? Mas por quê? Porque eu estou vivendo aquele momento. Então, é por isso que eu não vou te dizer que é obrigatório, mas seria interessante que o auditor interno fosse realmente uma figura efetiva, né? Agora, quando você é contador externo, você vai descobrir esse negócio do telhado da fábrica, às vezes passa desapercebido, não é verdade? Vem uma nota, você às vezes acha que é só uma mera manutenção, não é verdade? E só quando está lá batendo papo um dia numa reunião, viu que eu tive que trocar o telhado. Não viu nada, né? Tá? Passou, né? Então, é uma crítica construtiva. Quando a organização assume um determinado porte, pessoal, eu sou favorável à contabilidade interna, tá? Eu acho que nesse aspecto, dificilmente uma contabilidade 100% externa supre. A não ser que esteja algum modelo misto. Eu já vi modelos mistos aí, né? Um pouco lá fora, exemplo, o que fica fora? A parte legal societária, mais folha de pagamento, né? Processamento de folha. Ótimo. Mas aí a parte de integração contábil e análise fiscal terceirizada para dentro da empresa. Aí legal, é um modelo misto que funciona muito bem, né? Mas para uma empresa grande, 100% terceirização,
eu diria que é complexo, né? Vai chegar uma hora que a corda vai estourar. As empresas de auditoria externa independente não podem, conforme a instrução CVM 308, prestar os seguintes serviços para a empresa auditada. Eu não vou me lembrar agora a memória, tá? Mas ali também nos idos dos anos 2009, 2010, uma empresa de auditoria, ela quis e acabou prestando um serviço de consultoria para a mesma empresa que ela fazia auditoria externa. Eu não fui favorável, mas eu fui um voto vencido, tá? Eu não lembro qual foi o artifício que ela usou na época, mas havia o quê? Uma brecha nisso. Então, para você ver, né? Brasileiro é triste, né? Eles encontraram algum tipo de brecha para justificar a possibilidade deles serem o auditor externo e também empresa de consultoria. Porém, como regra, isso não é tolerável. Veja que não se deve prestar assessoria, reestruturação organizacional, avaliação de empresas, reavaliação de ativos, determinação de valores para provisões ou reservas, planejamento tributário, remodelamento do sistema contábil de informações, qualquer outro produto ou serviço que influencie ou que possa vir a influenciar as decisões tomadas pela administração da instituição auditada. Como eu já trabalhei em grandes empresas, né, para mim não é um espanto, mas vou te dar um exemplo. A empresa era auditada pela Ernst Young, mas aí havia um trabalho de planejamento tributário que quem estava conduzindo era a Deloitte. Aí quem olha só a nota fiscal diz, eu estou louco? As duas na mesma empresa? Calma, é justamente por conta dessa questão da independência. Não é conveniente que ela se envolva com os dois trabalhos ao mesmo tempo, né? Então pode acontecer sim. Aqui eu, tanto na tua apostila quanto no slide, eu busquei um quadrinho do material da LEC, né? Que é uma empresa que inclusive dá cursos na área da compliance, que é radicada em São Paulo, né? Eu achei interessante esse quadrinho, transcrevi ele aqui. Não é meu objetivo lê-lo, né? Só vamos ver aqui o que não é função da compliance. Não é função investigar uma denúncia, mas sim acompanhar essa denúncia, tá? Então, digamos que a compliance costuma atuar mais como um juiz e não como um delegado, tá bom? Ser o grande responsável pelo gerenciamento de todos os tipos de risco que a organização está sujeita. Então, essa é a função. Agora, discutir política, supervisionar, etc., isso não. Cada departamento vai fazer a sua parte, como contabilidade, financeiro, compras, né? Cada um com a sua. Implantar e executar a estrutura de controles internos não é função, e sim monitorar e garantir a integridade. E óbvio que não é função do comitê de auditoria preparar as demonstrações contábeis. Isso é função da contabilidade. Contabilidade faz e o comitê o que ele faz? Ele analisa e ele aprova, se for o caso. Isso mesmo. O objetivo aqui do comitê, tá, é que se tenha a aprovação dele. Se ele não aprovar, tá, ele tem que indicar o porquê que não está aprovando. E aí, em cima do que não está sendo aprovado, a contabilidade revê o procedimento e faz a devida correção, se necessária. Agora, pode ocorrer um litígio, pessoal? Exemplo. Aí vai depender de como está o regimento interno e como está a postura da diretoria. Está havendo um litígio entre a auditoria, o comitê interno e o contador, tá? Então tem que ver quem que desempata. A não ser que seja algo relativamente brando, só faça constar no relatório, dizendo, olha, essa demonstração contábil vai ser publicada, aprovada, porém com a ressalva do comitê de auditoria em relação à
XYZ. Entendido? Então, tudo isso precisa ser previamente trabalhado e formalmente determinado. E aqui, resumindo, né, nesse aspecto em relação ao comitê de auditoria, como é que ele se vincula ao conselho de administração? Através de integração. Os dois trabalham de forma integrada. Em relação ao conselho de administração, só te lembrando, né, porque até então não tinha falado dele, o conselho de administração é uma estrutura obrigatória nas SAs, né? Legal? As SAs têm conselho de administração. Agora, uma limitada pode estipular? Pode, tá? Claro que pode. Você sabe que as limitadas, elas podem esticar e pegar dispositivos da Lei 6404, que é a Lei das SAs. Se for de interesse, ela pode, tá? Então, pode sim haver um conselho de administração numa limitada. Diretoria, qual é a ligação do comitê com a auditoria? Interação e palavra mágica, independência. É você que me paga, é você que me deu espaço para trabalhar, mas eu não posso ser amigo demais teu. Estamos entendidos? Não é conveniente que eu seja visto, que nem foi lá o procurador, né, visto no restaurante. Não é conveniente, vocês estão me entendendo? Tá? Eu que sou do comitê de auditoria, no máximo tirar uma foto, um bye-bye, né? Um cumprimento, mas não é conveniente que eu frequente a casa do diretor, assim como aconteceu lá em Brasília, né? Vocês estão lembrados, né? Enfim, né? Cada um na sua. Se tiver auditoria interna, o comitê de auditoria estatutário tem que garantir a proximidade, a orientação e confiança. E com o auditor externo, ele vai colaborar, porque sob uma certa ótica ele já vai fazer um primeiro parecer, concorda? Só que tem que ser totalmente independente. Também não pode ser amigo não de mostrar muitos dentes, né? E por que ele não pode ser amigo? Lembre que o comitê de auditoria pode destituir o auditor independente, né? Se fica muito amigo, já viu como é que é, né? Eu até não estou gostando do trabalho dele, mas ele me convida todo final de semana para um churrasco, fiz amizade com a família dele. Pare com isso. Fuja. Não. É perigo na certa. Com o Conselho Fiscal, cooperação e respeito às alçadas do Conselho. Com o comitê, se houver, né? São poucas as empresas que têm um comitê separado para riscos, cooperação. E com os sócios ou acionistas, o caráter de prestação de contas, né? Então, resumidamente, essa é a relação do comitê de auditoria estatutário com os demais setores da empresa, né? Veja que as palavras-chave aqui eu vou colocar, se você quiser grifar, colaboração, cooperação e independência. Diria que essas são as três palavras-chave, né? Independência para mim é a mais importante.